E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Homem Esquilo, gente. E bem, chegamos aqui nos penúltimos grupos da fase de grupos do Super Mundial de Clubes, né? Sim, chegamos nos últimos jogos. Inclusive hoje já começa o grupo GF, A, B, C, D, E, F, G, H. Isso, G e H, para finalmente terminar as rodadas da fase de grupos e aí já vai começar praticamente os mata-matas, tá? Ai, 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 ai. E bem, hoje eu vou falar obviamente do grupo do Fluminense, né? E do Borussia Dortmund, que os dois passaram de fase. E o grupo da Inter de Milão, River Plate e do Monterrey. Sim, eu falei desses três times porque eles tinham tinham chances de passar de fase. Se bem que o Mamelodi também tinha chance de passar de fase em grupo, né, se conseguisse derrotar o Fluminense. Mas eu explico daqui a pouco como que é. Então, vamos nessa. Vamos falar então dos jogos. Eu já vou começar, obviamente, com o grupo F, que os jogos começaram por volta das 4 horas, né? Borussia Dortmund, que enfrentou o San HD, e o Fluminense, que enfrentou o Mamelodi. E esse grupo terminou com seus jogos de uma maneira um pouco fraco, né? Muito fraco, né? Porque afinal de contas, o Fluminense empatou com o Mamelodi por apenas 0 a 0 e o Borussia ganhou apenas de 1 a 0 contra o Ulsan HD. Mesmo sabendo que o time foi com um elenco titular, tá? Eu vou mostrar até para vocês a escalação da equipe aqui do Borussia Dortmund. E começou mais ou menos assim, né? Kobe no gol, Reilson, Anton, o Benzebaini, e aí tem Jan Couto pela ponta esquerda, o Gross, o Nemcha, Svensson, que foi ele que fez o gol, Bellingham, e no ataque tinha o Guirassy e o ADM. Então, para vocês verem, até que era um time literalmente titular que estava jogando essa partida contra o Ulsan HD. Mesmo sabendo que o time estava precisando meio que ganhar para pelo menos ficar na primeira colocação do seu grupo. E eles fizeram o seu dever da casa, só que com apenas um placar muito mínimo, né? Inclusive, os melhores momentos é muito pouco, né? Na qual eu vou mostrar para vocês. O que eu posso dizer de tão importante nesse jogo que aconteceu, né? Eu poderia dizer o seguinte: o Borussia atacou bastante, inclusive eu acho que terminou até com incríveis 26 chutes ao gol, né? Se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada. Ah, nossa, 28. Foram 28 chutes, 11 na direção do gol. E eu não preciso nem falar também sobre números de posse de bola e tal, porque praticamente só deram isso. E o San Hyundai só chutou 3 vezes. E das 3 vezes que chutaram foram na direção do gol. Só que, assim, defesas difíceis pro Kobe não. Foram praticamente na direção dele. E eu só peguei um lance que eu falei, pelo menos foi um pouco difícil pro Kobe. Mas no final das contas era um chute que era literalmente só pra ele agarrar e acabou a brincadeira. Não teve mais nada de interessante. Mas é o seguinte, tá? Assim, e de melhores momentos que eu dei uma olhada, que eu sei, nossa, quase foram golaços. Teve um lance aqui com o Jobe Bellingham, que ele recebeu o cruzamento na área e meteu um apertado de primeira. E a bola passou perto. Quase a bola entrou. Com certeza seria um golaço, né? Porque foi de voleio, só que a bola foi pra fora, né? Beleza. E aí tivemos o gol do Borussia Dortmund, tá? Foi, acho que por volta dos 30 minutos aqui, e o Svensson, né? Praticamente o Borussia Dortmund estava trabalhando a bola, né? Toca pra lá, toca pra cá. A bola sobrou pro Bellingham. O Bellingham, eu acho que meio que estava desequilibrado, conseguiu fazer um passe no lance e o Svensson apareceu e só chutou um cantinho do goleiro, né? O goleiro tentou até se esticar, como vocês estão vendo na imagem, mas a bola entrou, né? Porque o chute foi um pouco rápido. Tá, beleza. Mas a partir daí, rapaziada, poderia ser, sim, o que eu poderia dizer, uma goleada, né? O Borussia Dortmund poderia ter goleado facilmente o San Hyundai, porque, como falei, né, foram 28 chutes, 11 na direção do gol, mas o goleiro Cho, o goleiro do San, tava muito louco nessa partida. Praticamente eu poderia dizer que ele foi o man of the match, porque o que ele fez de defesa para manter o resultado de apenas de 1 a 0 foi sensacional, tá? Mas tá aí. Estamos aqui com um lance, simplesmente a partir de um cruzamento. O Guirassy sozinho, como vocês estão vendo, sozinho, cabeceou. E o Cho fez uma baita defesaça aqui, tá? Uma baita defesaça. Foi a primeira grande defesa do jogo. Vocês vão ver, depois ele vai fazer umas defesas absurdas, tá? Aqui, como falei, já estamos até no segundo tempo, inclusive. O Ulsan fez apenas seu único ataque com esse lance aqui, que vocês estão vendo aqui, que foi na direção do Kobe, que já estava plantado, e só espalmou.
spamou facinho, facinho. Ok. Então vamos lá. Um ataque bom pro lado do Borussia Dortmund. Eu acredito que a bola tá com o Jude Bellingham, né? Ou era o Imesh, né? Saiu correndo para lá e para cá, né? Meio que ele saiu numa arrancada e na hora de finalização, na hora de finalizar, chutou para fora. Beleza? E eu acredito que esse aqui deve ser o último lance grande e espetacular, né? Porque, assim, a maioria das vezes foi um chute meio que também na direção do goleiro Cho, né? Do chute do Borussia Dortmund. Mas aqui tivemos um lance muito bom. O Borussia Dortmund atacando pela ponta esquerda. A bola meio que passou pela extensão toda. Sobrou o Brian Couto. E na hora de finalizar, o goleiro Cho, como vocês estão vendo aqui. Meu Deus do céu, que defesa espetacular que ele fez. E, né, meu Deus do céu. O que ele defendeu aqui foi um negócio absurdo. Mas foi lindo. Foi praticamente esse. Foram os melhores momentos do Borussia Dortmund contra o San Hyundai. Como eu falei, poderia ser um massacre, mas, né, o goleiro Cho fez várias defesas espetaculares para manter apenas 1-0. E, bem, com esse resultado, o Borussia Dortmund passou como primeiro colocado do grupo deles. Vamos lá, vamos falar então do jogo entre Sandal Mamelodi e o Fluminense. Como falei, 0-0. E é o sexto 0-0 desta competição. E olha, vou te dizer uma coisa, tá? Foi um jogo que o Fluminense fretou com a eliminação. Não tô brincando. O que o Fluminense passou de sufoco enfrentando esse time do Sandal Mamelodi foi um absurdo. E como vocês estão vendo aqui, estatisticamente, só deu Sandals, tá? Teve mais chute, o Fluminense chutou 6 vezes, só que, como vocês estão vendo, 0 na direção do gol, 3 do Sandal Mamelodi, e teve muito mais posse de bola o Mamelodi no jogo inteiro, velho. Olha, foi um negócio tão bizarro. Eu tava dando uma olhada assim pela a partida, os melhores momentos, deu pra perceber muito bem que o Fluminense tava tendo uma dificuldade absurda para jogar contra o Sandal Mamelodi. Nossa, eu não sei como que eles tiveram tanta dificuldade de tentar, sei lá, fazer alguma coisa, fazer algum gol, mas pelo menos o Fluminense conseguiu se classificar e fez com que todos os brasileiros, né, os 4 brasileiros que estão participando, se classificarem para a fase do mata-mata. Então já é uma coisa muito boa, em comparação, né, infelizmente, em comparação com os times argentinos que se deram muito mal nessa situação, né. Fazer o quê? Mas tudo bem. Vou pegar agora os melhores momentos da partida, né, que também não são vários, porque, como falei, é um 0-0, então não tem muita coisa interessante para se falar. Ok, rapaziada. Por volta dos 5 minutos do primeiro tempo, o Sandals Mamelodi já teve uma chance muito boa de fazer o gol. Mas como vocês estão vendo aqui, o Fábio, o grande Fábio, já com seus 42, 43 anos de idade, fez uma baita defesaça, tirando a chance do Sandals Mamelodi abrir o placar, né? Praticamente o jogador do Sandals Mamelodi, como vocês estão percebendo, ficou cara a cara com o Fábio e o Fábio apareceu para defender, beleza? E aí já na sequência já tivemos outro lance aqui no ataque do Sandals Mamelodi pela ponta esquerda e de novo o Fábio defendendo. Se bem que dessa vez foi um pouco mais fácil, né? Porque o jogador do Sandals Mamelodi estava sem ângulo e inclusive o zagueiro do Fluminense também estava chegando para dividir nessa jogada. Ah, beleza. Aí, o grande, sei lá, o grande ataque do Fluminense nesse jogo veio com o John Arias, que recebeu praticamente por fora, saiu correndo, driblando por toda a marcação do Fluminense, e na hora de finalizar, chutou pra fora. Você vê que outro jogador do Fluminense que poderia chegar aqui tentou de carrinho, só que não conseguiu, e a bola foi pra fora. Tá? Beleza. No segundo tempo, o Fluminense quase abriu o placar com o Cano, depois de receber um cruzamento maravilhoso, meteu um voleio, carrinho mais ou menos no lance, e a bola explodiu na trave, como vocês estão vendo. Meu Deus do céu, quase que o Cano conseguiu marcar seu primeiro gol aqui no Super Mundial, tá? E pra fechar, sim, e olha só, e pra fechar, porque não teve mais nada interessante, por volta dos 73 minutos, né? Eu acho que o lateral do Fluminense faz um chute muito absurdo, de super longe, e a bola passa rente. Quase que essa bola entra lá no ombro. Com certeza seria um golaço absurdo, mas a bola foi pra fora e simplesmente acabou. Sim, acabou. Não tem mais nada. Mesmo sabendo que o São Paulo Mamelodi meio que teve mais posse de bola, atacou mais vezes, só que no segundo tempo não teve grandes chances. Praticamente os melhores momentos aconteceram de verdade apenas no primeiro tempo, né? Como praticamente o Sandals Mamelodi quase citando
o ritmo. Mas depois disso meio que caiu e o Fluminense só se segurou para conseguir a sua vaga para a fase do mata-mata. É, praticamente isso. Infelizmente eu poderia enrolar mais para falar alguma coisa, mas não tem nada. Não tem mais nada não. E para fechar, vamos falar então do grupo E, né? Como falei, era um grupo que estava muito embolado, tinha 3 times disputando por uma vaga, e não só isso, como o Monterrey apareceu de surpresa, tá? Apareceu de surpresa e conseguiu chutar um time para fora da próxima fase, velho. Pois é, coitado do River Plate. Se bem que o River Plate também se deu mal, né? Sozinho mesmo. Mas vamos lá. Já vou falar então o jogo entre Monterrey e Urawa Reds. A gente já sabe que o Urawa Reds, que teve a chance de empatar ou quem sabe ganhar da Inter de Milão, mas infelizmente tomou a virada nos últimos minutos, né? Nesse jogo contra o Monterrey, infelizmente viraram um saco de pancadas, né? Porque o Monterrey praticamente comandou o jogo inteiro. Não teve quase nenhum momento que você fala, meu Deus do céu, o Urawa deu muito perigo. Não, eu acho que só teve, sei lá, um lance no primeiro tempo e praticamente no finalzinho do jogo que eles fizeram até um gol, só que foi anulado por impedimento. E foram só esses os grandes momentos do Urawa. Se bem que teve uma chance de cobrança de falta, algum chute após um cruzamento, cabeçada, e o Andrade defendeu, mas assim, no total mesmo, o Urawa não trabalhou muito o goleiro do Monterrey. Como vocês estão vendo aqui, foram 10 chutes, apenas 2 na direção do gol. E no Monterrey foram 18 chutes e 7 na direção do gol. E, inclusive, teve mais posse de bola, né? Como vocês estão vendo. Inclusive, aqui, ó 4 gols. De Ouça, Corona e o Betarami, fazendo 2 gols na partida. E eu já vou mostrar pra vocês, obviamente, os melhores momentos, né? Já começou assim, com certeza, já com o Monterrey, como vocês estão vendo aqui. Cruzamento, por volta dos 3 minutos. O camisa número 11. Cabeceia, como vocês estão vendo aqui no lance, está um pouco engraçado. Parece que o goleiro defendeu, não. A bola bateu no travessão. Eu acho que tocou até no goleiro e a bola foi. E a bola meio que ficou entre a zaga, que depois a zaga tirou. Praticamente já o primeiro lance de perigo já por volta dos 3 minutos. E quase o Monterrey já abriu o placar. Mas infelizmente a bola bateu no travessão. E bem, e já na sequência, sim, como falei, o Urawa criou sua primeira chance e grande, única chance de perigo, né? Com o jogador que usa uma bandana, né? Que inclusive eu acho que ele fez até um gol de pênalti, né? Na partida, contra o River Plate. Saiu a campo na ponta esquerda, foi lá, tava cara com o goleiro, só que aí o jogador do Monterrey meio que deu um carrinho para disputar no lance e ele meio que desequilibrado chutou a bola para fora. Olha só, já na sequência parecia que o jogo seria muito bom, muito disputado, mas infelizmente vai ter um lance que vocês vão perceber que o Urawa entregou tudo, né? Deu uma maior paçocada do mundo. Inclusive, esse lance aqui já foi uma paçocada do nosso goleiro, que vai ser o principal personagem dessa partida, né? Porque ele recebeu a bola, né? A zaga tava tocando a bola pra cá. E aí o goleiro resolveu sair tudo errado com a perna, né? Com o pé. O Monterrey recuperou a bola. O goleiro tava fora da área, né? Só que o jogador do Monterrey chutou pra fora. E como vocês estão vendo aqui, o zagueiro do Urawa tava totalmente desesperado, né? Ele praticamente se jogou dentro do gol pra ver se conseguia defender. Mas eu acho que não teria como ele defender, porque ele já tinha tropeçado no lance. Mas tudo bem, pelo menos o jogador do Monterrey desperdiçou essa chance boa de abrir o placar. E beleza, por volta dos 30 minutos, como já falei, o Monterrey tava atacando, só que tava perdendo muita chance, e simplesmente, né, como você deve ter reparado, o goleiro tava quase criando uma paçocada, o jogador do Monterrey falou, quer saber, vou chutar lá de longe, né, e vamos ver, só pro goleiro trabalhar um pouquinho, né. Simplesmente chutou daqui, como vocês estão vendo, longe pra caramba, um absurdo, e o nosso goleiro... eu nem sei se eu posso dizer que foi mão de alface. Você vê que ele nem encostou nessa bola. O chute foi na direção dele. E em vez dele, sei lá, espalmar de pé. Não. Ele tentou pular, né? E fazer uma defesa com a mão. O que aconteceu? Errou no time. E a bola simplesmente passou pela mão dele. Entrou. Sim, foi um chute literalmente no meio, na direção dele. Era só espalmar ou, quem sabe, agarrar. Mas não, ele resolveu tentar pular, defender com apenas uma mão. E ele furou feiamente. E aí 1 a 0 já para a equipe do Monterrey.
beleza? E aí, já só passou uns 3 minutos, contra-ataque aqui, um belo ataque do Monterrey, o camisa 7 recebe a bola, faz um chutinho muito calmo, simplesmente só deu uma chapinha, sem nenhuma força, e o nosso goleiro do Urawa tomou mais um gol. E olha, eu vou falar, eu não sei se é porque o goleiro é baixinho, algo do tipo, mas cara, foi um chute muito fraco, juro por Deus, foi um chute muito fraco, e dá pro goleiro ter defendido. Mas a bola só passou pela mão dele, agora sim eu posso dizer que foi mão de alface, e a bola morreu num cantinho do gol, 2-0, já pro Monterrey em apenas 3 minutos. Ah, e pra fechar, sim, eu acho que só passou mais uns 3, 5 minutos. Corona também resolveu chutar lá de longe e falou: bem, se o goleiro já não tá legal, não tá conseguindo defender nada, eu vou arriscar mais um chute de longe. E bem, só que dessa vez pelo menos eu posso dizer: foi um golaço. Corona chuta lá de longe e a bola morre no cantinho, lá na bochecha da rede. E o goleiro do Urawa se espatifando no chão novamente e não chegando nem perto da bola, de novo. Pois é, 3-0 já no Monterrey. O Monterrey que neste momento, né, porque como eu já falei, o jogo estava acontecendo ao mesmo tempo com o Inter de Milão e contra o River. O Monterrey que estava abrindo 3-0 no primeiro tempo estava liderando o seu grupo. Sim, eles que estavam na terceira colocação com apenas 2 pontos, e com essa vitória e com essa goleada, tava chegando a seus 5 pontos, empatando com o pessoal, né, com o River Plate e Inter de Milão, e assumindo a primeira colocação naquele momento. Tava um negócio absurdo, ia ser Monterrey contra o Fluminense, pra vocês verem como seria muito louco a situação. Mas tudo bem, aí continuou, e sei lá, passou pra lá e pra cá, como eu falei, né, o Ural tentou atacar uns poucos, mas eram chutes que era só defesas fáceis, mais ou menos, do Andrada. O Monterrey também tentava atacar, só que perdia muita chance também, chutava para fora. E só por volta dos 83 minutos aconteceu algo inacreditável. Sim, quando eu falo inacreditável, é porque, como vocês estão vendo aqui, 2 contra 1, o zagueiro do Urawa já estava totalmente perdido, né, nesse lance aqui. O camisa 7 só rola a bola pro atacante que estava vindo aqui por trás, e o inacreditável aconteceu. Sim, o jogador do Monterrey perdeu porque o goleiro do Urawa fez uma baita defesaça. Sim, o goleiro do Urawa fez a defesa que provavelmente o mais difícil, né? Que era, obviamente, a chance de gol era muito maior, e ele conseguiu fazer essa defesa. E os chutes mais fáceis ele tomou. Tá, tirando o chute do Corona, que obviamente foi um golaço, mas os outros 2 que eu falei, ele podia ter defendido. Nesse aqui, ele fez um milagre e defendeu, tá? E beleza, e praticamente aos 96, né? Porque como vocês estão vendo aqui, era para ser 95. Mas o Urawa fez um gol que foi anulado, né? Por impedimento. E se passou um bom tempo, o VAR estava analisando, aí se comeu mais um pouco do tempo. Então o juiz meio que acrescentou mais um tempo, e já por volta dos 96. O Monterrey aqui, um lance aqui pela ponta esquerda. O jogador faz um passe, meio que desvia pela zaga do Urawa, que não consegue tirar, e sobra pro camisa 7, né? Que estava sendo o cara da partida, chega de carrinho, ganha da disputa do zagueiro do Urawa e faz o 4º gol para fechar o placar. Sim, praticamente o massacre do Monterrey para cima do Urawa. E bem, vamos ver como vai ser na fase do mata-mata, que eles vão enfrentar o Borussia Dortmund. Eu acredito que o Monterrey pode fazer o crime, tá? Pode fazer o crime por cima do Borussia Dortmund, porque esse Borussia Dortmund não é tudo isso não. Não é tudo isso não. E para fechar, rapaziada, vamos falar do jogo Inter de Milão e River Plate. E mais uma vez, né, os times argentinos meio que se criando um clima de Libertadores contra os times europeus, né? Confronto entre argentinos e times europeus praticamente vira clima de Libertadores, o que é coisa bizarra, né? A gente já viu entre Boca e o Benfica, Boca e Bayern de Munique foi mais ou menos a mesma coisa, só que pelo menos o Bayern de Munique não caiu na catimba deles, né? Porque afinal de contas o Bayern é infinitamente gigante. E a Inter de Milão foi enfrentar o River Plate, que se bem que catimba não teve tanto assim, só que no final do jogo vocês vão ver que quase saiu uma porradaria muito louca, tá? Mas tudo bem, vamos comentar então um pouco desse jogo. Inclusive vocês estão vendo aqui que 2 jogadores do River Plate saíram expulsos, né? Um foi por causa de confusão mesmo, e o outro foi por um lance que eu vou falar por o que aconteceu, praticamente um efeito dominó, e que destruiu totalmente a moral do River Plate pro restante da partida. Mas vamos lá, vamos nessa. Como vocês estão vendo aqui, estatisticamente,
Normalmente é sempre assim, né? Parece que um time, quando tem tudo de coisas espetacular, domina a partida inteira, né? Mais posse de bola, mais chute na direção do gol, você vê que é um pouco parecido, né? 3 contra 2. E chutes também um pouco parecidos, só que pelo menos uns 6 chutes a mais da Inter Milão em comparação com o River Plate, né? E olha, eu vou falar assim, na minha opinião, eu acreditava que o único time mesmo que não tinha muita chance de passar era o Boca Juniors, né? E que o que realmente aconteceu, né? Que inclusive ontem empataram com o Auckland, inacreditavelmente. Mas eu acreditei que pelo menos o River teria, teria a possibilidade, a capacidade de passar pelo menos o segundo colocado junto com a Inter de Milão, né? Ninguém esperava que o Monterrey ia jogar tanto, né? Mas estamos aqui, mais uma outra decepção de um time argentino aqui no Super Mundial de Clubes, né? Infelizmente os argentinos só trazem vergonha ultimamente no cenário sul-americano nos clubes, no clubes. Porque se for seleção ou jogador atuando fora, né, do seu país, pelo menos tá tudo bem, tá tudo certo. Ou se bem que não, né? Porque afinal de contas, a seleção argentina tem tanto jogador da Atlético Madrid, o Atlético Madrid também foi uma decepção. Então aí não ajuda muito não. Mas tudo bem, mas tudo bem. Vamos lá, mas vamos comentar então os melhores momentos desta partida. É coisa muito boa, eu poderia dizer. Então eu tô aqui e eu poderia dizer uma coisa, tá? Realmente foi uma partida que teve muito mais dominância da Inter de Milão, praticamente do começo do primeiro tempo pro segundo tempo, tá? O River, eu posso dizer que tentou fazer alguma coisa, só que eram chances muito poucas, né? E tipo, não fez com que o Sommer tivesse que trabalhar, porque praticamente a Inter de Milão estava ditando o seu próprio ritmo e não deixando o River trabalhar, tá? Inacreditável. Foi um jogo muito bom que a Inter de Milão armou pra cima do River. E aqui temos um lance com o nosso Mkhitaryan, né? E, inclusive o Mkhitaryan, o que perde de gol nesse jogo foi um absurdo. Meu Deus do céu, o que o Mkhitaryan perdeu de gol nessa partida foi um negócio louco, tá? Mas aqui, tivemos já um lance aqui com o Mkhitaryan, recebeu a bola, meteu um baita de um balaço, só que a bola foi pra fora. Então praticamente já chegando um ataque muito bom da Inter de Milão, só que o Mkhitaryan chutando a bola pra fora, né? Bem, e no segundo tempo, o mais engraçado é que os melhores momentos, o que aconteceram foram só no segundo tempo. No primeiro tempo não teve quase nada de tipo, uau, caramba, velho. Parecia que se causou várias dificuldades entre os goleiros. Você vê que teve uma chance muito boa com o Esposito, que com certeza ele marcaria o gol se o zagueiro do River Plate não tivesse aparecido na frente para bloquear o chute, né? Porque o Esposito recebeu uma bola lá na ponta direita, né? O jogador do Inter Milan fez uma fila, driblou por vários jogadores do River Plate. O Esposito chutou de primeira, só que o zagueiro do River Plate bloqueou o chute e foi para fora. Porque se o Esposito chutasse essa bola e não tivesse nenhum marcador na frente dele, com certeza seria gol, porque foi no contrapé do Armani. O Armani já estava caindo no lance, já estava vendido, mas o zagueiro do River Plate salvou ele. Tá? E aí terminou 0 a 0, como falei no primeiro tempo, né? E o Monterrey já estava vencendo. E neste momento, né? Porque afinal de contas, River Plate e o Inter de Milão, se tivesse segurando a partida e o Monterrey não tivesse feito um gol, empatasse ou perdesse por água, os dois iam passar. Mas o Monterrey já estava ganhando de 3 a 0, o River Plate tinha que se abrir para ir para o ataque, mas foi ao contrário que aconteceu, porque praticamente eles tentando ir para o ataque, não conseguiram fazer nada e ainda diminuiu, praticamente engoliu o ataque deles e só dava eles no segundo tempo, só deu praticamente a Inter Milão o tempo todo só fazendo os ataques, inclusive Lautaro, que vocês estão vendo aqui na imagem, perdeu várias oportunidades de gol, mas jogou muito, tá? Jogou muito o Lautaro, tá? Ele tava com muita sede de fazer o gol pra cima do River Plate. Um argentino tentando fazer gol em time argentino é foda, né? Se bem que a gente já viu o jogo entre Benfica e Boca, né? Que o Di Maria e o Otamendi fizeram gol contra o Boca. E o Lautaro queria também fazer a mesma coisa. Mas tudo bem. Como vocês estão vendo aqui, o Lautaro fez um drible da vaca espetacular pra cima do zagueiro do River Plate, já espatifado no chão. E na hora de finalizar, teve uma disputa contra a Cunha, né? Companheiro de seleção, inclusive. E o Lautaro meio que chutando de carrinho, né? Com um pouco de desvio do Acunha.
a bola bateu, passou pelo Armani, só que a bola bateu na trave e a bola ainda voltou nas mãos do Armani. Então praticamente primeiro lance de perigo o Lautaro. Já na sequência, sim, literalmente na sequência, mais outra boa chance do Lautaro. Lautaro recebe a bola aqui, já dentro da área, faz um corte maravilhoso para cima do zagueiro e na hora de finalizar, o Armani faz a defesa. E sim, o Lautaro meio que chutou meio que na direção do Armani para facilitar um pouco a defesa, porque também estava um pouco difícil do Lautaro chutar, porque veio mais outro zagueiro para dividir no lance, então ele não teve muito tempo para pensar onde chutar o Lautaro. Então chutou meio que na direção do gol, na direção do Armani, e ele conseguiu fazer a defesa. Continuando, mais outra chance do Lautaro, né? Recebeu a bola, dentro da área, e aí chutou, só que a bola passou para fora. Quase que ele abre um golaço, só que, como falei, ele perdeu mais outra oportunidade de gol. E foi aqui o estopim, tá? Por volta dos 65 minutos, aconteceu o estopim que simplesmente o River Plate, a partir daí, se perdeu no jogo inteiro, né? Como vocês estão vendo aqui, cartão vermelho por Martínez Quarta, né? Por que ele recebeu esse cartão vermelho? Por um motivo muito simples. Praticamente, a Inter de Milão meteu um chute pra frente, né? Um chutão. O Martínez Quarta tentou dominar, errou, né? Não conseguiu dominar essa bola. A bola foi para trás, sobrou pro Mkhitaryan, que saiu correndo, né? Parecia que com certeza ele ia ficar cara a cara com o Armani, só que aí o Martínez Quarta meteu um carrinho por trás, inclusive não só isso, ele era o último homem, né, da equipe do River Plate, então, né, o juiz percebeu o lance, né, que era fatalidade para gol, né, chance de muito perigo de gol, e já puxou o cartão vermelho expulsando Martínez Quarta. E aí praticamente o River Plate ficou com 10 jogadores, o que complicou e facilitou a vida da Inter de Milão para atacar muito mais ainda, porque a partir dos 71 minutos, Susic recebe uma bola aqui, dá uma arrancada, faz o passe pro Esposito, que faz um belo corte para cima do zagueiro do River Plate, e só escolheu um canto para bater, né? Simplesmente conseguiu armando pro canto e bola pro outro. 1 a 0 para Inter de Milão. E para finalizar, rapaziada, bem, como eu já falei, né? Saiu o gol do Esposito depois de um grande golaço, que só bateu no canto no Armani, sem chance nenhuma, parecia que estava batendo pênalti. Aos 89 minutos, o Susic, mais outra grande jogada do Susic, como vocês estão vendo aqui, ele passou por um, passou por dois, passou por três, passou no meio de todo mundo. Meteu um passe espetacular pro Mkhitaryan. Cara a cara com o goleiro, driblou o Armani, só que na hora de chutar, ele já estava totalmente desequilibrado, já estava caindo, né? Já estava tropeçando e chutou para fora. Mais outra grande chance do Mkhitaryan desperdiçada por ele. E para fechar o jogo, sim, ainda nos acréscimos, o Bastoni, simplesmente o Bastoni que resolveu se aventurar nos últimos minutos, fez uma jogada espetacular, meteu um strike para cima dos jogadores do River Plate, se não me engano, eu acho que era o Pezzella que entrou no segundo tempo, e o Borja, que tá aqui metendo um carrinho, simplesmente fez com que os dois tomassem um strike. Inclusive o Bastoni fez um baita de uma canetaça para cima do Pezzella, ficou cara a cara com o Armani, meteu uma bomba, né, um míssel e fechou o placar. E como vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, ele também fez um strike aqui fez mais outro strike, né? Simplesmente o jogador do River Plate também meteu um carrinho no outro jogador do River Plate. E aí o Bastoni fechou o placar pro Inter de Milão. Que, bem, na real não terminou porque, inacreditavelmente, rapaziada, aconteceu os momentos insanos, né? Não os momentos só insanos, os momentos, as cenas lamentáveis do nosso futebol de novo, né? Como eu falei, né? O River Plate meio que resolveu no finalzinho do jogo transformar num crime de Libertadores ou sair quase na porrada, né? Porque aconteceu um desentendimento entre Acunha e o Dumfries, como vocês estão vendo aqui, o Acunha até meteu uma cabeçaça em cima do Dumfries, né? E aí teve que ser separado, né? pra não gerar uma confusão. Inclusive nesse meio rolo, o Montiel foi expulso também. Sim, porque o Montiel também estava querendo sair na porrada com alguém. Mas tudo bem, acabou esse desentendimento, parecia que tava tudo de boas, mas o Acunha não tava feliz não, né? Porque o Acunha começou a meter dedo pra todo mundo do banco de reservas do Inter de Milão, pra cima do Dumfries. Eu vou te pegar lá atrás, hein? Terminou o jogo, eu vou te pegar lá atrás. É como se fosse na escola. Eu vou te pegar na saída, né? E bem,
Não é que realmente quase isso aconteceu, porque terminou o jogo, o Duff saiu correndo, né, pra ir pro vestiário. Inclusive a torcida do River Plate começou a atacar as bandeiras em cima dele. E o Acunha também saiu correndo que nem um maluco pra dar uma porrada no Duff. Mas ele foi contido por praticamente o jogador do Inter de Milão. E do River Plate, inclusive, também ele foi jogado aqui no chão. Ele foi jogado no chão, pra pelo menos ele não sair na porrada com o Dumfries, né? Porque eu tenho certeza que se fosse necessário, o Acunha ia sair correndo até o vestiário da Inter de Milão e ia acontecer uma pancadaria muito louca, né? Mas pelo menos o pessoal parou, né? A única pessoa que pelo menos tinha bom senso do lado do River, né? Que não participou da pancadaria, foi o Mastuoto, né? Inclusive o Mastuoto, 17 anos, tá saindo do futebol argentino, né? Parece que é uma certeza bem grande que ele vai ser contratado pelo Real Madrid. Olha só que maluquice, tá? Real Madrid que ano passado conseguiu contratar o Endrick, agora tá levando o Mastuoto. Olha isso. Tá meio que chamando o pessoal de base, né? De outras equipes gigantes, né? No cenário futebol sul-americano. E vai se criando um time meio que pra se juvenescer, né? Não sei como vai ser, porque afinal de contas a gente já sabe que o Modric tá saindo. Inclusive, pelo que eu vi na notícia, ele parece que tá indo pro Milan. Olha só que coisa bizarra. Mas é tipo isso. Teve uma partida aqui, Inter de Milão contra River Plate, 2-0. E com essa vitória, né, a Inter de Milão conseguiu garantir o primeiro colocado e vai enfrentar o Fluminense. Que jogo, hein? Esse aqui vai ser um jogo muito bom, hein? Muito interessante. Mesma coisa no Monterrey contra o Borussia Dortmund. Não sei se o Fluminense vai cometer o crime pra cima do Inter de Milão, ou vai dar o certo que o Inter de Milão ganhe, ou o Monterrey pode dar o crime, pode fazer o crime pra cima do Borussia Dortmund, ou o Borussia ganha mesmo essa partida. Mas tá aí, rapaziada. Eu espero que tenha gostado. Foi até bem interessante essas partidas aqui, mesmo sabendo que o grupo F foi meio chato, né? Só teve um gol naquele jogo. E este grupo aqui teve muita emoção. E como eu falei, como sempre falo, clima de Libertadores. Mas é isso, rapaziada. Então a gente se vê na próxima. Falou!